Se você gosta de matar saudade dos bons tempos, aquele tempo de músicas boas, tempo de grandes compositores, nomes que a gente não poderia esquecer jamais. Se você realmente é amante das boas e velhas recordações, então o seu programa de domingo é aqui. É pra matar saudade. O caso bem contado, as experiências de uma geração inovadora, entrevistas, notícias e o que a nossa mente recordar. Francisco Heitor apresenta pra você É Pra Matar Saudade. Aumente o volume do seu rádio e fique com a gente, pois aqui você nunca perde, você sempre ganha boas recordações. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro. Bom dia, Joseir Rios. Bom dia, Silésia Amorim aqui na Pio 12. Bom dia, Valdir Colabianchi. Bom dia, Rosane Maria Gonçalves lá no Patronato. Bom dia, comunidade, gente querida e amiga. Aquele abraço. No oferecimento do Cicobi Crédito Sudeste, está no ar o programa É Pra Matar a Saudade. Um programa simples, feito por gente simples, levando até você aquela mensagem de paz, alegria, música, informação, curiosidades e convidados. E a convidada especial deste domingo, 14 de janeiro de 2024, é a nossa amiga, conhecida de longa data, a dona Antônia Dainese Silva, que vai dar o seu alô para a comunidade. Bom dia, dona Antônia. Bom dia, Francisco. Bom dia para toda a minha família do chalé, meus 5 filhos, netos que moram no chalé. Bom dia para minha filha Morcilene, Fernando, lá no Córrego Santa Catarina. Bom dia a todos os meus amigos e amigas que estão me ouvindo neste momento. Dona Antônia, tudo certo? Beleza pura? Tranquilo e que nem água no poço? Quando a bomba está desligada, fala para nós. Graças a Deus, Francisco. Tudo bem, tudo na paz de Deus. Muito bem. Antônia Dainese tem 83 anos. Nasceu no dia 9 de abril de 1940. Filha de Antônio Dainese e Carolina Alamino. Nasceu lá na zona rural de Itapiruna, onde ficaram apenas 3 meses, quando seus pais se mudaram aqui para a fazenda Areia Branca, lá no Sozegrilo, onde moraram 10 anos. Depois foram para a fazenda do senhor Saul Barbosa, lá na chegada de Dores, do Rio Preto, onde ficaram mais 4 anos. Quando foram para o sítio do senhor Abel Magro, onde ficaram mais 6 anos. E aí foram morar no Paraíso, no sítio do Zé Carlos Lacerda, o Zé Eloy. Lá ficaram mais 2 anos. E lá aconteceu o casamento. Aos 22 anos de idade, ela casou com José Moreira Silva, o Zezinho do Arquimede. Já casada, moraram juntos com o sogro uns 10 meses. Quando o sogro comprou um sítio aqui no Morro da Canoa e onde vieram a morar. E aqui ficaram mais 8 anos. Depois, aqui ainda no Morro da Canoa, moraram 1 ano também no sítio do Sonenzinho Moura. Quando foram para o sítio São Felipe, moraram no Jaci Lima. Lá ficou mais 4 ou 5 anos. E lá conheceu a viuvez. Aí foram morar ali perto mesmo, na fazenda do Ceci Cabral, na fazenda São Felipe, onde ficou mais 2 anos. Quando vieram aqui para o sítio do Valtair Gomes, no Pão de Ló, onde moraram 3 anos mais ou menos. Daqui do Pão de Ló foram morar no Córrego do Paiol, no Zeca do Olavo, onde ficaram mais 4 anos. Depois foram para Arataca, no sítio do Carlos José, mais 4 anos. Aí já com os filhos todos casados, veio morar aqui no chalé, sozinha, onde ficou mais 5 anos. Depois o neto Tiago foi estudar em Alegre e a avó foi com ele. Ela ficou mais 3 anos morando lá em Alegre e assessorando o neto. Depois voltou novamente para o chalé, onde ficou mais 3 anos. Quando foi para Piúma, novamente, para assessorar o outro neto, o João Paulo, que também foi estudar, que foi fazer um curso no Senai. E lá ficou mais 2 anos. Quando voltou aqui para a Espera Feliz,
onde mora definitivamente hoje, né? Até hoje. Dona Maria, a senhora mudou bem, hein? Fala pra nós. A gente mudou muito, né? Porque a gente sempre estava procurando melhor, né? Eu fui para Alegre, né? Para ajudar um pouquinho meu neto. E voltei pro chalé, depois voltei para Piúma para dar atenção ao outro neto que foi fazer um curso. E em 2013 eu voltei para Espera Feliz, onde estou até hoje, graças a Deus. Para ajudar os netos, fazer para os netos, não tem vó que resista, né, Dona Antônia? Ah, não tem não. Eu amo muito meus netos, bisnetos, meus filhos, amo todos eles. Tenho muito carinho por eles. Dona Antônia, como foi a infância da senhora naquela época? Fala para nós. Ah, Francisco, a gente na época do meu pai, né, eu não posso dizer que eu não tive infância, né? Mas era trabalho, levantava de manhã, fazia o café para o meu pai ir para a roça, a gente ia também. E a gente sempre, minha luta era... Era o trabalho. Era o trabalho, né? Era desse jeito assim, a gente não teve infância não. E estudar? A escola, os colegas, os professores, fala para nós, como isso aconteceu? Ah, Francisco, eu não sei o que é entrar numa sala de escola. Não sei o que é ver, conversar com a professora, né? Mas, então eu nunca tive estudo não. Mas e aí, a senhora aprendeu a ler e escrever? Fala para mim. Aprendi assim. Meus irmãos iam na escola, né, da Ana Grilo, e à noite eles iam fazer o dever, e eu ficava ali em volta deles, né, soletrando a cartilha, e eu ali em volta deles, eu prestando atenção. Depois, no outro dia, na hora que tinha uma folgazinha, eu apanhava a cartilha e ficava lá, soletrando. Minha mãe chamava, eu tinha que sair depressa para atender ela. Então, os seus colegas foram seus irmãos, que faziam o dever de casa em casa, né? E tu ficava ali em volta deles, pegando alguma informação com eles. Foi assim que eu aprendi a ler. Mas meus professores eu posso considerar que foi meus irmãos. Muito bem. Mas aprendeu a ler, escrever e faz contas. Eu escrevo mais ou menos, né? Leio até que eu leio bem, porque eu leio todo dia. Né, até hoje eu não deixo de ler qualquer coisa, até minha liturgia, eu leio um trechinho da Bíblia todo dia. Então a minha vida é assim, eu nunca deixei de ler. Todo dia eu tenho que ler uma coisinha qualquer. Então eu pratiquei muito nisso aí. E as comunidades eclesiais de base? Ajudou muito também, né? As comunidades me ajudou muito, porque eu morei ali no chalé. Eu abri o primeiro grupo de reflexão ali, foi eu que abri. A gente ajudou ali com a minha família a formar a comunidade do chalé, que hoje é uma comunidade está muito bem, graças a Deus, bastante gente, bastante participação. Porque na comunidade dá muita leitura, né? Ler os folhetos da igreja, né? Toda semana tem a reunião, né, do grupo. Sim, a gente toda semana ia nos grupos, na igreja eu lia muito. Fiz muita celebração na igreja ali de São Cristóvão, comunidade no chalé ali. E essas leituras dos folhetos desenvolvem muito a pessoa. Sim, e quanto mais a gente lê, mais a gente pratica. Isso mesmo. E os brinquedos? O que a senhora brincava naquela época? Brinquedo a gente não tinha, Francisco. Meu pai era muito... A gente vivia com dificuldade, né? E a gente fazia os bonequinhos de sabuco. Tinha milho em volta de casa, a gente trançava aqueles cabelinhos das bonecas de milho. Nosso brinquedo era esse. Muito bem. Dona Nica, e as artes? Era mulher espoleta, arteira, fazia muita arte? Tinha tempo para isso? Não, eu nunca fui arteira. Eu tinha muito respeito da minha mãe, do meu pai. Nunca fiz arte, não. Nunca fui arteira, não. Entre o papai e a mamãe, quem pegava mais? Quem mais puxava a orelha? Era minha mãe, né? Que a minha mãe era muito brava. Meu pai brincava com a gente, tudo, caçoava, mas a minha mãe era muito séria. Dona Nica, a senhora foi criada com aquele rigor de antigamente, né? Onde nada podia. Não, isso não. A senhora passou isso para os seus filhos, na criação dos seus filhos? Fala para nós.
Sim, do jeito que eu criei, que eu fui criada, e eu criei meus filhos e minhas filhas. E a fé? Criada na fé na Igreja Católica. Fala para nós. Sim, hoje meu pai sempre me levou na Igreja Católica, então até hoje eu sigo a introdução que ele me levou, né? E levei também toda a minha família. Hoje alguns desviou para outra igreja, mas isso aí, né, é cada um. Cada um tem seu cada um. Tem né? seu cada um, né? Então eu não importo, o importante é que eles seguem uma religião, isso é que é importante para mim. E o catecismo, a primeira comunhão, a sua catequista, quem foi? Como é que foi? Fala para nós. A minha catequista foi a Cecília Grilo, que hoje ela é freira. Então ela foi minha catequista, ela foi minha madrinha de primeira comunhão. Então eu fiz primeira comunhão com 9 anos. Até hoje eu sigo a introdução da minha catequese. Muito bem. Dona Cecília Grilo, catequista. E hoje irmã de caridade, né? Freira. Dona Nica, a senhora ganhou seus filhos no hospital ou foi com as parteiras? Fala para nós. Ah, Francisco, foi tudo em casa com parteira. Eu sofria muito, mas sempre Deus e Nossa Senhora estavam junto comigo. Graças a Deus deu tudo certo, né? Dona Nica, e o primeiro serviço que a senhora fez quando criança? Está na companhia da mãe e do papai. Fala para nós. O primeiro serviço meu era assim, eu cuidava das coisas da casa, levantava, arrumava as camas, né? Desde criança eu fui criada no serviço mesmo. Então, a minha infância foi assim, né? Mas, graças a Deus, eu fui criada no serviço, nunca tive preguiça de trabalhar. Trabalhei muito nas casas dos outros, trabalhei no bar, trabalhei em muitos lugares. E ali eu fui só desenvolvendo, aprendendo as coisas. E hoje eu sei fazer muitas coisas que às vezes eu não sabia fazer e eu aprendi muito. A vida da gente é um aprendizado, né? A gente vai trabalhando e vai aprendendo com a vida. E o primeiro sapato que a senhora calçou, só tinha quantos anos? Fala pra nós. E o meu primeiro sapato eu devia ter já mais de 12, 13 anos. A gente vinha na missa, né? Morava lá no Belim Magro. A gente vinha descalço até ali perto da bolsinha ali, tinha uma água ali, lavava Cordinha os pés. Ali. Lavava os pés para acabar de chegar na igreja. Então na volta a gente voltava descalço para não gastar o sapato, porque não podia comprar outro. Isso mesmo, o ritual antigo era desse jeito. Vinha descalço até na chegada da cidade, né? Aqui lavava o pé, calçava e na hora de ir embora a mesma coisa, né? Tirava o sapato para ir a pé para casa descalço. Dona Nica, o serviço que a senhora mais gostava de fazer na roça? Fala pra nós. A gente, como diz o outro, gostando ou não, tinha que trabalhar, né? Eu gostava muito de apanhar café. E aquele que não gostava? Aquele serviço que a senhora não gostava de fazer? Eu não sei, eu não tive serviço nenhum que eu gostasse, não. Meu pai falava, vamos fazer isso, a gente ia, e eu nunca enjeitei serviço, não. Gostar estava na fala do pai. O pai falou, vamos, né? Isso tinha que ser, né? A única coisa que eu não fiz na roça foi roçar pasto. O resto, tudo eu fiz na roça, eu conheço todo o serviço de roça. Dona Nica, e o café de garapa, engenhoca, rapadura? Fala pra nós. E o que eu mais bebi, Francisco, foi o café de garapa. Às vezes eu mesmo ia, cortava cana, moía sozinha, que meu marido chegava já quase de noite do serviço. Eu ficava com dó, não esperava ele não. Eu cortava a cana, moía o café, moía a garapa. E de tarde, quando ele chegava, o cafezinho da noite já estava pronto. Mas moer cana na engenhoca sozinho não é fácil não, né? Não foi fácil não, né? Eu, como diz o outro, tem muitas veias hoje arrebentadas, estouradas, porque é por causa de força que a gente fazia na engenhoca. Que não foi fácil para mim. É uma mão na grima, um pé embaixo e a outra mão segurando a cana. Sim, é desse jeito. E o tachão de inhame lá na varanda? Fala pra nós. Na época do meu pai, né, a gente cozinhava muito inhame pra engordar porco, aqueles inhame rosa, a gente ia lá com enxutinho, a gente ponhava aqueles pedaços de inhame, comia com café. Melado, né, com inhame. Melado com inhame, melado com angu. Isso mesmo. Tempos saudosos, né? Muito bom, eu tenho saudade desse tempo.
Dona Nica, e o rango, a comida naquele tempo? Como é que era? Fala pra nós. A comida, Francisco, era angu, feijão, a canjiquinha, verdura. Arroz a gente comia só de domingo, porque a gente plantava, né, colhia pouco. Então, desde o tempo do meu pai, era assim. A comida era uma comida simples, mas era muito gostosa, porque é o que a gente tinha, né? E o arroz também era pro dia da visita, né? O arroz era pro dia da visita, de domingo. O dia que a mãe matava um frango, nós não podia pegar os pedaços melhor. Primeiro as visitas tinham que comer, Isso almoçar, mesmo. depois que era nós. Dona Nica, e o banho na bacia? Na bica? Fala pra nós. O que eu mais tomei banho foi na bacia. Porque nós não tinha banheiro em casa, não tinha chuveiro, era na bacia. O banho, eu vou falar a verdade, era só dia de sábado. E eu não tenho vergonha de falar não, que muita gente antiga sabe disso. Mas todo mundo sabe. Antigamente de noite lavava o pé, passava uma aguinha na cara e pronto. Era isso mesmo. Dona Nica, antigamente o pessoal tinha um costume, no tempo do frio, fazer aquela bacia de brasa na cozinha para esquentar. Foi assim também na casa da senhora? Na casa do meu pai foi, mesmo depois de casada a gente fazia isso, porque a gente não tinha as coisas de acordo para cobrir o frio, né? Então a gente se aquecia ali em volta daquela bacia, a cozinha às vezes era de chão, então a gente ficava esquentando ali, até na hora de deitar. E a cozinha ficava quentinha num todo, não é verdade? Sim. Aquele tempo fazia um frio para valer, hoje não está fazendo muito frio não, hoje está fazendo calor para valer. Hoje é só calor, mas é calor mesmo. Dona Nica, tristeza na vida, que dia da sua maior tristeza na vida? Que deu tudo errado, fala para nós. Francisco, o dia mais triste que eu tive, que meu marido ficou doente, a gente veio para o hospital aqui, que era aqui na Reta, e ele saiu. Quando ele saiu, ele falou que ia despedir dos meninos, que às vezes ele não voltava mais. Então aquilo foi uma tristeza muito grande para mim. E no dia que ele se foi também, eu fiquei muito triste. Mas eu não pude nem assim sentir a morte dele, porque eu tive que pensar nos 5 filhos que ficou para mim cuidar. Daí para frente você foi mãe e pai deles, né? Sim, fui mãe e pai. O Bedinho já era mais velho, estava com 12 anos, já entendia mais as coisas. Mas os outros eram menor, o mais novo não lembra do pai. Então, foi muito triste para mim as coisas. Então vamos deixar a tristeza de lado, agora vamos falar de alegria. Aquele dia da sua maior alegria, aquele dia que você olhou assim e deu tudo certo. Você se sentiu vitoriosa, por cima da carne seca, a dona da cocada preta. Fala para nós. O dia mais alegre para mim, Francisco, foi o dia que nasceu o meu primeiro filho, porque, né, a gente nunca tinha visto, foi o primeiro filho. Eu era muito simples, não sabia das coisas direito, né? Então, quando nasceu o meu primeiro filho, que é o Medinho, foi uma alegria muito grande, né? A tia dele que estava lá comigo. E todo mundo ficou muito alegre. O pai dele, então, parecia que estourar de alegria, né? Mas, coitado, né? Ele não chegou a ver o pai, ele não chegou a ver os filhos formados, né? Pois é, o nascimento do primeiro filho é uma data inesquecível, porque o primeiro é o primeiro. Os outros todos foram bons também, o dia do nascimento. Mas já tinha o primeiro, né? Já conhecia, já sabia como é que era o ritual, não é verdade? Sim, todos que chegavam a gente ficava muito alegre, né? Mas, como diz o outro, foi muito trabalho, tive muito trabalho, mas graças a Deus, Deus me deu força, que eu tive meus 5 filhos em casa e graças a Deus eu estou aqui até hoje. Eu agradeço muito a Deus por isso. Dona Nica, como foi a sua vida depois de ficar viúva, assim, nova, nunca mais arranjou companheiro? Com 5 filhos e dar conta de tudo, criar os filhos sozinha. Fala pra nós, foi uma luta muito grande, não foi? Foi uma luta muito grande, mas foi com a força de Deus. Que sem Deus eu não criava meus filhos, não. Eu sempre cuidei, não pude dar nada de bom para eles, mas uma comida, um arrozinho com feijão nunca faltou, um remedinho para eles nunca faltou. Eu sempre cuidei do jeito que eu podia. Né? Então hoje às vezes eu fico triste de saber
que eu nunca tive nada de bom para dar para eles. Muito bem. Dona Nica, mas a senhora deu tudo de bom para eles, a senhora criou eles. São todas pessoas de bem na comunidade. Sim, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho da minha família, né? Sou muito trabalhador, nenhum saiu fora da linha. Cada um tem seus defeitinhos, mas defeito todo mundo tem, né? Mas eu tenho muito a agradecer a Deus hoje por isso. Dona Nica, e as festas, os bailes, o carnaval no seu tempo? Fala pra nós. Baile, Francisco, a gente ia nos vizinhos, na casa das minhas colegas lá, ali, ia mais ali quando morava no Belim Mago, tinha as filhas do Ernesto Mazinho. Então a gente fazia umas brincadeirinhas na casa dele de domingo. Eu ia com meus irmãos, meu pai não importava, porque sabia que eu sabia comportar, né? Então a gente ia assim, carnaval, e eu nunca fui, nunca gostei. Muito bem. Dona Antônia, e o namoro, o casamento? Como foi que o Zezinho aproximou da senhora? Vocês se conheceram antes ou não? Fala pra nós. Não, ele ficou me conhecendo o dia que o meu pai mudou para o Paraíso. A gente estava pondo as nossas mudanças para dentro e ele passou, me viu. Mas eu não fiquei nem conhecendo, não sabia quem estava passando a estrada nem nada, né? Tava ele e os amigos. Aí, com o tempo, ele começou a mandar recado pela irmã dele, mas eu não dava confiança, não. Ele ia lá em casa, eu saía de casa, meu pai às vezes falava comigo, e eu não quero saber de nada, não. Era assim. Mas aí um dia ele me pegou de surpresa, eu estava passando roupa assim na sala, ele chegou, eu tive que abrir a porta, né? Aí abri a porta, ele entrou, cumprimentou e me perguntou: você recebeu o recado que eu te mandei? Falei, recebi. Aí perguntou, o que você acha? Falei, tá bom. Aí dali pra frente começou o namoro. A gente namorou 6 meses, ficamos noivos e daí 6 meses a gente casou. Muito bem. E pediu casamento? Ele mesmo resolveu isso ou houve um porta-voz? Mandou alguém lá para conversar? Não, ele não pediu não. Ele pediu, era um vizinho meu lá, chamava-se Antônio Cruz. Ele foi lá pedir casamento. E eu enfiei dentro do quarto, não saí de jeito nenhum. No outro dia, que eu fui ver o meu pai, minha mãe, que eu era muito vergonhosa, meu pai já sabia do meu sistema, ele não me chamou. O São Antônio perguntou, ele falou assim, não, se ela mandou pedir, porque ela vai aceitar, ela aceita. Muito bem. Depois que o pai concordou e aceitou o pedido do casamento, demorou muito ou saiu logo? Fala pra nós. O casamento saiu depois de 6 meses. A gente namorou 6 meses, daí 1 ano. Daí 6 meses, depois de 6 meses a gente casou. Então não houve muita embromação, não. Foi logo, jogo rápido. Foi. Aquela época o pai não deixava enrolar muito, não. De jeito nenhum. Não. Quem foi o padre celebrante do casamento da senhora? E foi celebrado aonde? Qual igreja? Eu fui o padre João, que fez meu casamento, né? Não sei quem é antigo que ainda lembra, né? Mas eu lembro do padre João. Pois é. Então, eu casei na igreja de São José, da Pedra Menina lá. Dona Antônia, falamos tudo ou ficou alguma coisa sem falar que eu não perguntei e que a senhora gostaria de falar? Se ficou, pode falar. A hora é agora. Pode abrir o bico. Não, acho que a gente falou tudo, né? Se ficou alguma coisa, a gente sempre esquece de alguma coisinha, né? Mas eu quero agradecer a Deus por tudo, né? E eu acho que a gente falou tudo que tinha de falar. Tá bom. Dona Antônia, está chegando o fim da nossa entrevista. Confesso à senhora que foi muito boa a nossa conversa. Foi um prazer imenso, uma alegria maior ainda em recebê-la aqui no programa para contar essa história linda. Uma história que talvez a senhora jamais pensou que um dia pudesse contar num programa de rádio, não é verdade? Sim, verdade. Eu nunca esperava por isso, não. Eu sempre vejo o seu programa, mas eu nunca pensava que eu ia ser chamada aqui. Mas chegou o dia. E o microfone da 98.9 é todo da senhora para as suas considerações finais e as suas despedidas, seus agradecimentos. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer muito a Deus por tudo que eu já passei e estou aqui até hoje. E agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. Minha família são muito boa. Amo muito minha família. E peço desculpa aí se eu falei alguma coisa a mais, se eu falei
Não, a senhora foi positiva. Falou tudo certo, não falou nada mais. Poderia ter falado mais alguma coisa. Mas tá bom. Valeu. E vamos embora agradecendo a Deus por mais este encontro maravilhoso com vocês e a audiência desse programa. E até domingo que vem, neste mesmo horário, com mais uma edição do programa É Pra Matar a Saudade, se o patrão velho lá em cima permitir. Um bom dia, um bom domingo, um bom final de semana para todos nós. Cicobi Crédito Sudeste apresentou É Pra Matar Saudade com Francisco Heitor.